O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Após derrota nas eleições do Parlamento Europeu, Macron dissolve parlamento francês e convoca novas eleições no país. Então, meu caro Matias, vamos lá. Vamos começar pelas eleições europeias, né? E aí a gente vai comentar a decisão do Macron, né? Sobre as eleições europeias nesse último dia 9 de junho. A gente comentou aqui no programa que no último dia 9 de junho nós teríamos ali um verdadeiro Lula-palusa eleitoral europeu, né? E dentre as eleições estavam o pleito do Parlamento Europeu. E aí houve um verdadeiro pânico, né? Em relação a uma grande vitória da extrema-direita, um grande crescimento da extrema-direita, algo do tipo, né? Que inclusive já está rolando até uma cisão, né? Porque temos a extrema-direita e agora a ultra-direita, né? Né? Não, daqui a pouco tem a Mega Blaster. A Uber-direita. Eu não sei porque algumas pessoas têm pudor em usar o termo extrema-direita. É muito curioso isso, porque tem gente que diz, hoje em dia tudo é extrema-direita, né? Hoje em dia você não pode mais nem defender o Hitler que você é de extrema-direita, né? Mas assim, cara, a gente já explicou aqui, tem coisa que é de extrema-direita. Não tem outra palavra. E, ao meu ver, nessa última semana, nesses últimos dias, ocorreu o contrário do que ocorreu com a eleição na Índia no Modi, né? Olharam ali só para a foto final, né? Para o resultado final, e não assistiram o jogo, entendeu? Então, é aquela coisa, achar que o Modi foi derrotado na Índia, achar que o Modi sofreu uma grande perda na Índia, é porque você não viu o jogo. E achar que você teve uma grande vitória da extrema-direita na Europa, no Parlamento Europeu, também é não estar assistindo o jogo. Primeiro, porque a gente já tem um podcast aqui há 9 anos. Quantas vezes a gente já não falou de Marine Le Pen, de Marine Le Pen se repaginando, da AfD, né? A AfD, inclusive, foi criada praticamente na mesma época que o podcast, né? A gente já falou do movimento extrema-direita, por exemplo, na Finlândia, que está no governo, né? O Fratelli d'Italia, da senhora Giorgia Meloni, na Itália, o neofranquista Vox, na Espanha. Então a gente tem acompanhado tudo isso, e esse crescimento não é nenhuma novidade. Ele começa em 2008, com a crise econômica, né? A ideia... A extrema-direita dos países ricos europeus vai dizer que, olha só, a gente está pagando a conta da Espanha, da Grécia, de Portugal, desses preguiçosos. E a extrema-direita, nesses países mais pobres, vai dizer, olha só, Bruxelas, na verdade, está nos explorando, porque nós temos que pagar juros para eles, e os imigrantes, e todo mundo se une contra a imigração não branca muçulmana, especialmente, né? Querer ocupar os postos de trabalho dessas pessoas, eles não querem, né? Mas eles também não querem eles lá. Enfim. Então, assim, o crescimento da extrema-direita não é nenhuma novidade em alguns lugares europeus, e nessa eleição europeia não foi essa coisa avassaladora que, se você olhar as manchetes, se você olhar as lives que são feitas, por exemplo, especialmente em plataformas de esquerda, nossa, parece que 90% dos eleitores europeus votaram no Hitler no último domingo, sendo que não, tá? Primeiro, para começo de conversa, o comparecimento eleitoral foi de 51%, o que está na média das eleições europeias. Está tendo até um ligeiro crescimento, né? Porque no século XXI é comum terem eleições para o Parlamento Europeu com menos de 50% de participação, né? Isso, e é um número menor do que várias médias nacionais, né? Inclusive, essa média de participação ela é muito puxada
pelos países que, como a gente falou, ia ter um Lula-palusa de eleições. Então, muita gente votou nas eleições europeias porque já saiu de casa para votar nas suas eleições nacionais. Como foi o caso da Bélgica, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho mais da Bélgica. Mas, por exemplo, você que está agora em Portugal, tivemos, né, uma participação muito baixa porque não tinha outra votação além, né, do Parlamento Europeu, né? Matias, ninguém deu a mínima para essa coisa aqui. Pois é. Eu vou falar num português muito claro. Ninguém deu... Eu tava aqui, eu comentei com meu tio que mora aqui, né? Ele falou, vamos fazer tal coisa? Eu virei e falei, poxa, antes eu queria passar num local de votação, queria dar uma olhada. Eu passei em dois locais de votação. Um na Lisboa propriamente dita e o outro na Grande Lisboa, depois de pegar o comboio, né? Cara, parecia parecia eleição de DCE, não tinha quase ninguém. Foram 36,5%, né, dos eleitores portugueses foram às urnas, o que teve um crescimento de quase 6%, o que é bastante chamativo, né, que as últimas eleições europeias em Portugal tiveram até uma participação bem mais baixa. E ainda tinha o lance de que aqui no dia 10 era feriado, né? Dia 10 é o dia de Camões. Então muita gente, tipo, tô nem aí, tô no clima de feriado, sabe? Porque dia 10 é o dia de Camões e em Lisboa, especificamente, dia 13 é o dia de Santo Antônio, né? Que é o padroeiro da cidade. Que daí são os santos populares, né? Exatamente. Então, assim, o clima é de festa, sabe? Ninguém deu a mínima para essa eleição aqui. E, se for falar de crescimento de extrema-direita, o Chega, que teve um bom resultado, né? Da perspectiva do Chega, claro, né? Na sua eleição nacional, aqui eles elegeram 2 cadeiras na eleição europeia. 2. Foi um resultado patético. Então, você olha o número final... Tá? Em primeiro lugar das eleições europeias ficou o Partido Popular Europeu, que é a Frente Conservadora. Lembrando, um partido europeu é uma coalizão de diversos partidos nacionais. Então, quem faz parte, por exemplo, do Partido Popular Europeu? Você vai ter a CDU da Alemanha, que é o Partido Conservador Alemão. Você vai ter os republicanos, que é o Partido Republicano, né, o Partido Conservador Francês. Você vai ter o Partido Social Democrata, aqui de Portugal, que é o Partido Conservador Português, o Partido Popular Espanhol e por aí vai. Eles continuaram sendo a primeira força do parlamento. Com 189 cadeiras, cresceram 7. Quem continuou sendo a segunda força foram os sociais-democratas, com 135 cadeiras. Perderam 19, a gente já vai falar disso. Em terceiro lugar, vieram os liberais, do Renovar Europa, com 79 cadeiras, menos 29, que foram os grandes derrotados. Ou seja, as 3 principais forças do parlamento continuaram sendo as forças que já eram, tá? Aí, em quarto lugar, vieram os conservadores e reformistas da Europa, que é o grupo do Fratelli d'Italia, italiano, e do neofranquista Vox. Tá? 76 cadeiras, cresceram 14. Depois veio Identidade e Democracia. Lembrando, identidade, nesse caso, é um eufemismo para racismo, né? Que ficou com 58, perdendo 15. A gente já vai explicar essa perda de 15, mas é o grupo da Le Pen, tá? É a frente partidária da Le Pen. Depois vieram os Verdes, com 53 assentos, perderam 21. Foi, junto com os liberais, os grandes perdedores, foram de quarta força para 6. Depois a frente de esquerda, com 39 assentos, perderam 2. Então, assim, as 3 frentes que podem ser consideradas a esquerda do centro político, né, sociais-democratas, verdes e esquerda, todos eles perderam cadeiras. Depois vem os não inscritos, com 45 cadeiras, perdendo 12, e independentes com 46. Por que os independentes cresceram tanto? Porque dentre os independentes, dentre o grupo dos independentes, estará o Alternativa para a Alemanha. Porque no programa passado, nós comentamos, inclusive, né, a gente fez piada aqui, eu e você, né, o Alternativa para a Alemanha fazia parte do grupo dos identitários, da Le Pen, só que foi chutado do grupo porque a defesa, né, aberta do revisionismo sobre o passado nazista alemão começou a pegar muito mal até para Le Pen. Então eles foram chutados. Mas assim, a AfD cresceu 4 cadeiras, gente. Passou de
11-15. Não foi que a AfD se tornou a grande força do parlamento, do Europarlamento. A AfD conquistou 80% do eleitorado. Então, nós tivemos sim um crescimento da extrema-direita no Parlamento Europeu? Tivemos. Foi um crescimento avassalador em números gerais, somando tudo? Não foi. Tá? O que gera essa sensação de grande crescimento da extrema-direita? Novamente, é não ver o jogo, é só ver o placar final. É o fato de que a Le Pen, o Reunião Nacional, o partido da Le Pen, foi o grande vencedor na França. Tá? Na França, nós tivemos o Reunião Nacional ficando em primeiro, com 30 cadeiras. Dos 81 assentos, 30 foram para o Reunião Nacional, 31% dos votos. Tá? Então, o grande problema, o grande perigo, tá, dessa eleição para o parlamento não é uma suposta grande vitória da extrema-direita. É o fato de que a extrema-direita foi muito bem, foi o partido vencedor na França e foi muito bem na Alemanha, que são os dois principais pilares da União Europeia. E Felipe, só uma questão também, né, que pode parecer contraditório também, mas é que, como você falou, né, há esse crescimento, né, de movimentos identitários, né, xenófobos, racistas na União Europeia, que são justamente aqueles que criticam a própria existência da União Europeia, né? Então, os mais mobilizados nessas eleições europeias foram aqueles que não veem futuro no bloco, né? Isso, porque é um palco fácil. A verdade é essa, é um palco relativamente fácil, relativamente tranquilo, né? Para essas pautas, muitas vezes pautas xenófobas e tudo mais. Então, a primeira questão é essa vitória nos dois grandes centros da União Europeia. Em 2020, aqui no programa, a gente repercutiu bastante o Tratado de Aachen, né, entre a Merkel e o Macron, né, a cidade do Carlos Magno, tinha esse simbolismo, né, que era um tratado bilateral entre França e Alemanha, de aprofundamento da integração, como um contrapeso ao avanço dos chamados eurocéticos no leste europeu, na Polônia, na Hungria, né? Então o problema agora é o crescimento da extrema-direita nesses pilares. Agora, no cenário geral, a extrema-direita teve ganhos, mas não foi essa vitória esmagadora que muita gente vende como se fosse. E tem uma outra coisa que eu acho que não é tão bem transmitida assim para as pessoas, que nós temos duas frentes partidárias de extrema-direita, e aí nós temos eurodeputados de extrema-direita nos não inscritos e nos independentes, porque eles incluem o AfD, como a gente mencionou, foi chutado dos identitários, e o Fidesz, do Orbán, da Hungria, que está suspenso da Frente Popular, da Frente Conservadora. Então, a extrema-direita europeia, e aí é talvez, né, uma questão, inclusive, intrínseca, né, ao nacionalismo, ela não age em concerto em várias pautas. Eles brigam entre si, dentro da União Europeia, primeiro, por verbas, tá? O motivo de você ter duas frentes de extrema-direita, gente, é verba, é a boa e velha grana, tá? É quem controla a grana da coalizão. Eles têm divergência sobre a guerra na Ucrânia. A AfD quer que a União Europeia dê uma banana para a Ucrânia, entendeu? Entrega tudo, entrega o Donbas para a Rússia e ponto. O Fratelli d'Italia não. O Fratelli d'Italia quer manter o apoio à Ucrânia, né? O Fratelli d'Italia é um partido otanista, porque vamos lembrar, a Itália, durante a Guerra Fria, você tinha os chamados anos de chumbo, né? E a direita italiana acaba se tornando pró-Estados Unidos, pró-OTAN, né? Contexto da Operação Gladio, todas essas coisas, tá? Você tem divergências, por exemplo, em questão pautas LGBT, tá? Na Alemanha, o AfD não é um partido. Você tem políticos LGBT dentro do AfD, por exemplo, porque eles vão ter o discurso de que, como uma pessoa homossexual, eu vejo o Islã como uma ameaça.
Então eu sou da extrema-direita porque eu não quero imigrantes muçulmanos. E enquanto você vai ter grupos de extrema-direita extremamente homofóbicos, como o Vox. Então, assim, né, o Vox, inclusive, né, apoia queria aquela mudança, né, de uma mudança patriarcal na lei sobre violência de gênero na Espanha e tal. Então, assim, a extrema-direita europeia cresceu um pouco, sim. Mas ela já vinha crescendo, então isso não é novidade. Ela não teve uma vitória avassaladora. O Vox que ganhou 2 cadeiras, né? Além das 4 que já tinha. E não foi uma vitória avassaladora e não agem em concerto em vários pontos, tá? Não são monolíticos, tá? Então, assim, o pânico que foi visto, a reação muito mais emocional do que analítica que foi vista em várias abordagens desse assunto, ao meu ver, foi bastante injustificada, porque, repito, é você não olhar para o jogo, tá? A Le Pen tá avançando, não é de ontem. Ah, nossa, vocês viram, a Le Pen ganhou as eleições europeias. Isso é um problema sim, mas também não deveria ser uma novidade para uma pessoa que acompanha esse assunto, tá? Então, os meus comentários sobre como essa eleição para o Parlamento Europeu foi vista giram em muito torno disso. Teve muito mais alarme. E tem outra coisa, meu caro Matias. Em vários países, a extrema-direita, além de não ter ido bem, nós tivemos vitórias ou crescimento de partidos de esquerda, como foi o caso, por exemplo, na Escandinávia. Tá? Então, assim, o problema é França e Alemanha. Tá? Foram as vitórias, os desempenhos, melhor dizendo, na França e na Alemanha. Tá? Como resultado dessa eleição, a Ursula von der Leyen, né, nossa Vanderleia, provavelmente vai ser reeleita presidente da comissão, no mesmo acordo, e aí, como parte do mesmo acordo, o seu vice, né, o seu segundo em comando, tem que vir da frente social-democrata. E os portugueses vão propor o Antônio Costa como potencial substituto do belga Charles Michel. Então, tem essa possibilidade também, né? Lembrando que a União Europeia já foi liderada por um português, né? O Barroso. E aí falar um pouco, rapidamente, meu caro Matias, das derrotas de liberais e verdes. Né? Obviamente não são derrotas que podem ser monoexplicadas, né? No caso dos liberais, tem muito a ver com uma falta de consenso entre os partidos do grupo Renovar a Europa sobre questões migratórias. Então, eles perderam muitos votos para conservadores e para extrema-direita devido às pautas migratórias. Né? Então, o cara que fala, não, sou liberal na economia, mas tem que dar um basta na imigração. E aí ele mudou o voto dele. No caso dos verdes, nos verdes na Alemanha, nós tivemos uma migração de votos para a extrema-direita. Porém, os verdes, no geral, pensando na Europa como um todo, parte do mau desempenho deles, a gente comentou isso no programa passado, se dá devido à guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Por quê? Porque a invasão da Ucrânia pela Rússia gerou uma sensação de insegurança energética na União Europeia, que mesmo não tendo se concretizado tanto assim no bolso do cidadão, o discurso teve um impacto razoável no ideológico, um impacto na discussão popular, nas ideias. E isso foi colocado na conta dos verdes. Né? Então, foi culpa dos verdes que não tem mais energia nuclear na Alemanha. É culpa dos verdes que não tem mais carvão. É culpa dos verdes que a Europa ficou vulnerável. Né? Teve um artigo no início do ano no Político sobre isso. Né? Então, por exemplo, na Bélgica, você teve os 2 partidos verdes somados foram de 21 para 9 cadeiras. Então, esses são alguns dos comentários sobre o Parlamento Europeu. E aí, como resultado da vitória da Le Pen na França, o Macron dissolveu o parlamento e convocou novas eleições na França. Primeiro, antes de tudo,
Foi golpe? Então, exatamente. Né? Vem gente que não acompanha política internacional nunca, ou acompanha pelo Zap, né? Ou acompanha por aqueles canais toscos de propagandista, e falando, não, é golpe, não pode fazer isso, ele quer impedir ele está dando um golpe para impedir a direita. A França é um regime semipresidencialista, e o Macron tem autoridade para fazer o que fez. O que ele fez foi completamente legal. Não foi, inclusive, a primeira vez que isso ocorreu. O Matias, inclusive, é testemunha que isso está no roteiro. Tá? Eu fui buscar uma notícia do Washington Post, tá? De 1997, quando o Jacques Chirac dissolveu o parlamento, tá? 26 de maio de 97. Jacques Chirac dissolveu o parlamento, né? Jacques Chirac, que era de conservador, né? Do partido do centro-direita da época, né? Para tentar evitar um crescimento da esquerda, e não deu certo. Né? A esquerda foi a grande vencedora daquela eleição. Então, assim, o que o Macron fez é completamente legal. Por que, então, não é corriqueiro isso ocorrer na França? Porque costuma ter um custo político muito grande. O Macron poderia, inclusive, até mesmo, sofrer impeachment, tá? Se considerassem que ele fez isso por digamos assim, banalizado os seus poderes presidenciais. E aí vem o meu primeiro comentário, tá? O comentário que eu já estava na minha cabeça assim que eu vi a notícia, assim que se concretizou o que ele fez. Eu estou deixando claro que esse comentário é meu, porque depois eu vou citar comentários de outras pessoas. O nosso ouvinte sabe que o Macron, ele já estava num modo de não tenho nada a perder. Então, esse, para mim, é uma das coisas essenciais para se entender. O Macron não tem nada a perder. Ele já não tinha a maioria no parlamento. E vamos lembrar que aqui no Xadrez Herbal a gente criticou o autoritarismo do Macron ano passado ao aprovar a reforma da Previdência na caneta, porque o parlamento não aprovou. Ele aprovou no decreto. Né? O Macron abusou dos poderes presidenciais, uma herança gaulista da Constituição Francesa, para aprovar a reforma previdenciária no ano passado. Tá? Então ele já não tinha maioria no parlamento. O Macron não pode concorrer à reeleição. Né? O Macron, ele precisa construir um sucessor, coisa que ele não fez até o momento, um sucessor ou sucessora, não conseguiu até o momento, tá? E vamos lembrar também, né? O Macron não é uma figura de esquerda, ele é uma figura pró-União Europeia, pró-integração europeia, mas ele é um cara que... Ele é o Dória da França, né? Ele é o Dória com a mistura do Michael Scott. Ele é o cara que veio do mercado financeiro, ele era banqueiro, ele não era bancário. Ele não era banqueiro, ele não era bancário, ele era banqueiro, né? Ele é milionário. Então, assim, se tudo der errado, ele pode passar o resto da vida dele tomando caipirinha em Trancoso. Tá? E assim, o discurso do Macron sempre foi o nem de direita nem de esquerda, pra frente. Tanto que o nome do partido dele é Em Marche. Que é a sigla do nome dele. Isso, e também é, né, em frente, né, marchando à frente. Então, assim, o então Macron... tem um quê de Kassab também, né? Então, assim, o Macron, ele já não tinha nada a perder, então ele dissolveu o parlamento, foi um ato que, assim, olha, ele só tem a ganhar, porque ele não tem mais nada a perder. O mandato dele já está para acabar, ele não pode concorrer outro mandato, ele não tem sucessor, ele não tinha maioria no parlamento, ele já tinha apelado para a caneta dele. A gente tem falado de como a postura dele mudou, inclusive, por exemplo, em relação a algumas pautas externas, como a Ucrânia, né? Então, esse é o meu comentário inicial, o meu comentário. E aí, eu queria juntar com isso comentários de outras duas pessoas que eu achei muito valiosos, né, para a gente compreender também esse movimento do Macron, tá? O primeiro deles é do nosso querido Sérgio Catemberrá, que já participou aqui do programa, né, que falou que, ao propor uma nova eleição, o Macron, ele na verdade lançou uma grande isca, tá, especialmente para a extrema-direita francesa,
né, para ali, digamos assim, criar confusão. E na avaliação do Serge, né, que inclusive é francófono, então ele compartilha muita coisa de veículos de mídia francesa e tudo mais, o Macron, se a extrema-direita, se a Le Pen vencer as eleições para o parlamento e conseguir nomear um primeiro-ministro, nos próximos anos, o que vai ocorrer é um governo francês travado e o grupo da Le Pen, pela primeira vez, vai se tornar vidraça. Porque até hoje eles só foram tijolo. Né? E é aquela coisa, quando você vira vidraça, o buraco fica mais embaixo. Né? E, inclusive, o Serge, aponta como exemplos dessa análise dele, exemplos, né, fatos que ocorreram posteriormente e que comprova essa análise dele, de que, né, o Zemmour expulsou a Marion Maréchal Le Pen, que é a sobrinha da Le Pen, né, do partido, que é o partido mais à direita ainda, né, do Reunião Nacional, que é o Partido Reconquista. Né? Lembrando que a gente falou das últimas eleições internas francesas aqui, falamos do Zemmour, do Reconquista, né? E o fato de que o presidente dos republicanos, né, que é o Partido Conservador francês, o partido de centro-direita francês, né, cogitou, inclusive, fazer uma aliança com a Le Pen. Né? E isso acabou pegando muito mal, né, o Éric Ciotti, e aí os republicanos falaram que queriam afastar o Éric Ciotti da liderança do partido. Né? Porque ele falou, olha só, os republicanos estão correndo um risco existencial, então devemos nos aproximar da Le Pen e da extrema-direita. E junto com essa análise do Serge, meu caro Matias, então que é basicamente o que o Macron fez foi ver o crescimento da Le Pen, ver o crescimento do Reunião Nacional e falar, eu tenho que impedir esses caras de continuarem ganhando no gogó. Eu tenho que criar alguma confusão, eu tenho que, inclusive, expor eles de alguma maneira. Né? E aí a frase do Serge é puxar todo mundo para baixo e a discussão ver quem perde mais. Tá? E junto com a análise do Serge, eu queria também trazer a análise do professor Tomás Zikman de Barros, que é um dos autores do livro Do que falamos quando falamos de populismo, que o Macron teria, na medida dele, na mira, não a Marine Le Pen, mas a esquerda, especialmente uma desunião na esquerda. Por quê? Na França, né, como consequência do anúncio do Macron, nós tivemos a formação do novo Frente Popular, tá? Que envolve os ecologistas, o França Insubmissa, do Mélenchon, que ficou em terceiro nas últimas eleições presidenciais, vamos lembrar, o Partido Comunista Francês, o Partido Socialista Francês, o Génération e a esquerda republicana e socialista. E lembrando, o Partido Socialista é o partido tradicional da centro-esquerda francesa. É o partido do Mitterrand, é o partido da prefeita de Paris, que homenageou Sócrates recentemente e tal. Então, o Macron, nas suas ações, também está mirando em uma desunião da esquerda. Por quê? Porque essa frente da esquerda já está começando a trocar bicadas entre si. Né? Por questões como a Palestina, né? O Mélenchon já foi acusado por integrantes do Partido Socialista de ser antissemita, inclusive. A liderança do Partido Socialista hoje é o Raphael Glucksmann, que é uma figura mais moderada, mais de centro, e apontar também que o Mélenchon, o França Insubmissa, teve uma votação bastante aquém nessa eleição europeia, comparado com o resultado que eles tiveram nas eleições nacionais, tá? E um exemplo, né, que o professor Tomás Zikman de Barros trouxe é que uma das lideranças do partido do Macron disse que se os ecologistas e os socialistas não fizerem uma união com a França Insubmissa, que ela chama de radicais, o partido do Macron não lançará candidatos nos distritos onde esses partidos estão bem.
Então, olha só, se o Partido Socialista tem um candidato forte em um determinado distrito, o partido Macron vai deixar ele lá. Né? Não vai lançar um candidato próprio para não dividir os votos contra Le Pen. O problema é a França insubmissa. E aí, eu vou citar como exemplo do que ambos estão falando, o discurso do Macron, né, no último dia 12 de junho, dizendo que ele quer que todos que disseram não aos extremos se unam. Por quê? Porque na última eleição presidencial, vamos lembrar, o Macron ficou em primeiro, a Le Pen ficou em segundo e o Mélenchon ficou em terceiro. Ou seja, na visão do Macron, foram duas candidaturas extremas, né, que ficaram em segundo e terceiro. Então, ele quer criar uma espécie de frente ampla mais ao centro, excluindo a esquerda, então, né, até como uma maneira de preparar um eventual herdeiro político dele, um eventual sucessor político dele. Então, o movimento do Macron, ao meu ver, em primeiro lugar, é fruto do fato de que ele já não tinha mais nada a perder, e eu complemento com essas duas leituras que eu citei, que eu achei muito valiosas para trazer para os nossos ouvintes, estou referenciando as fontes, né? Até porque eu não tinha pensado nisso, não estava ciente dessas notícias que foram citadas, né? Sobre o Macron também estar mirando, né, em transformar a direita em vidraça, se ganhar, porque as pesquisas dizem que o partido da Le Pen está em primeiro. Né? E, caso ele não ganhe, caso a extrema-direita não ganhe, ele consegue excluir a esquerda radical. Então, acho que isso é interessante. E, além disso, o Macron também anunciou nesse dia 12 de junho que a reforma eleitoral da Nova Caledônia, que a gente já havia explicado aqui, foi suspensa. E aí, meu caro Matias, a gente vai começar a girar pela Europa, né, especialmente por pleitos, justamente. Na Irlanda, tivemos as eleições locais irlandesas e o Sinn Féin, no total dos votos, ficou em terceiro, tá? Deixando a coalizão de centro e centro-direita, né, formada por Fine Gael e Fianna Fáil, com quase a maior parte dos votos. Tá? Isso acabou sendo um choque para o Sinn Féin, que estava caminhando, né, para se tornar o principal partido do país em número de representantes eleitos. Né? E uma curiosidade na eleição irlandesa é que na cidade de Limerick, o John Moran foi eleito prefeito. Né? A curiosidade é pelo fato de que Limerick é a única, pelo menos por enquanto, né, cidade da Irlanda que elege diretamente o seu prefeito, tá? Já que um referendo municipal realizado em 2019 aprovou a mudança de sistema de governo, né? Porque as cidades na Irlanda são como se fossem mini parlamentarismos, né? Você vota no seu vereador e o partido que eventualmente tiver mais vereadores ou fizer uma coalizão nomeia o prefeito. E Limerick trocou, né, para eleger de forma direta, tá, o seu prefeito. A região tem 209 mil habitantes, tá? É o nono maior condado da Irlanda. Enfim, como eu disse, apenas uma curiosidade. Da Irlanda, meu caro Matias, nós vamos para a Espanha com uma notícia muito boa, né? Já que quer dizer, muito boa, mas que depois ela ficou meio agridoce, né? Já que 3 homens em Valência foram condenados a 8 meses de prisão por racismo contra o atleta brasileiro Vinícius Júnior, né? Ou Vini Júnior, se preferirem, né? Provável ou eventual melhor do mundo, né? Não sei se ele vai ser melhor do mundo agora, mas acredito que um dia ele vai ser. E os 3 homens foram condenados a 8 meses de prisão, como mencionei. O Vini Júnior fez um post que foi muito compartilhado, né, dizendo que ele não é uma vítima de racismo, mas um algoz dos racistas. Porém, depois ficou meio agridoce, já que os homens terão aí a sua pena suspensa. Né? Eles vão ficar, digamos assim, incondicional desde o início. E foram banidos dos estádios de La Liga por 2 anos. Lembrando que é uma medida inédita na Espanha e não esperamos que tenhamos mais casos de racismo,
mas que, se houver, sejam punidos da mesma forma. Aí vamos para a Bélgica, meu caro Matias, onde tivemos as eleições belgas nesse último dia 9, né, para os 150 assentos do parlamento belga, e o Partido Liberal, do então premier interino Alexander De Croo, foi completamente obliterado. O Partido Socialista Francês, né, francófono, melhor dizendo, também mudou de liderança devido à derrota, e o partido que ficou em primeiro, com 24 assentos, foi a Nova Aliança Flamenga, né, que é um partido conservador e, principalmente, é um partido do nacionalismo flamengo, é um partido que hoje está um pouco mais moderado, né, mas que já foi abertamente separatista. Né? Porque, lembrando, a Bélgica ela tem uma metade norte, que é a região flamenga, que é, com, né, o perdão da redundância, flamenga, e você tem o sul, que é a Valônia, que é francófona. E as duas metades, digamos assim, não exatamente sempre dialogaram bem. Né? E agora, o líder do partido, o Bart de Wever, reivindicou, né, a vitória, e se especula a possibilidade de uma coalizão formada pela direita da Nova Aliança Flamenga e o movimento reformista, e também com o partido de centro-esquerda Vooruit, que é o partido Flamengo, né, de centro-esquerda. Ou seja, seria uma coalizão formada não a partir de um alinhamento ideológico, mas a partir de um alinhamento regional, de um alinhamento Flamengo, tá? Acaba sendo, enfim, interessante de olhar por esse lado. Porém, o parlamento belga continua bastante fragmentado, tá? Sim, você precisa de 76 cadeiras para ter uma maioria. Os maiores partidos têm 24 e 20, tá? Então, assim, você vai ter que ter uma coalizão aí de pelo menos 4 partidos, 3, 4 partidos, de qualquer maneira. E o movimento reformista que eu mencionei, eu peço desculpas, é um movimento da Valônia, tá? É um movimento francófono, peço desculpas, porque eu disse que seriam apenas movimentos flamengos. Lembrando que, inclusive, uma vez você tuitou, né, que o André Pereira foi o primeiro jogador flamengo a fazer um gol pelo Flamengo. Correto, e ele se tornou também o primeiro estrangeiro a marcar um gol pela seleção brasileira, né? Nascido no estrangeiro, né, no caso. Já que ele é filho de pai brasileiro. Eu gosto muito dele num lance que ele dividiu com o Daverson, lá no Uruguai. Eu não me recordo desse lance. Você vai meter essa... Aí vamos para a Dinamarca, meu caro Matias, com duas notícias. A primeira delas é que no último dia 7 de junho, na última sexta-feira, a primeira-ministra Mette Frederiksen, ela foi agredida, tá, por um homem em Copenhague e ela quase caiu, tá? O homem é um polonês de 39 anos de idade. E depois as autoridades dinamarquesas disseram que não era possível determinar se tinha algum componente político nessa agressão, tá? E uma outra notícia, é uma notícia aí para todos os nossos ouvintes otakus ou apreciadores de comida coreana ou frequentadores do bairro da Liberdade aqui em São Paulo. Eu vi essa. Que é o seguinte, tem um famoso ramen, né, que é o buldak, que é de um galinho doido, né, um galinho pegando fogo na capa, que é o ramen mais picante do mundo e tal, e tem gente que come ele, grava vídeo no YouTube, fica com o lábio ardendo, inchado e tal. O ramen foi banido na Dinamarca, dizendo que ele não é seguro, tá, que os níveis de capsicum dele, né? Capsicum é o nível da ardência, né? Eu não sei qual que é o melhor termo, né? A substância, né? A substância que causa ardência presente na pimenta. Dizendo que os índices são tão altos que são um risco para o consumidor que pode ter envenenamento,
tá? Lembrando que tem pessoas que têm relações alérgicas à pimenta e tudo mais, enfim. Então, os ramens do galinho maluco não poderão ser comercializados na Dinamarca, tá? Então, se você um dia for viajar à Dinamarca, vou ali na Liberdade comprar umas guloseimas para levar no avião. Não leve ele, porque você não vai poder entrar na Dinamarca com ele, tá? Eu, particularmente, nunca comi, não vou comer, porque eu já não gosto de coisa muito apimentada, quanto mais esse negócio, né? Mas, enfim, eu prefiro Uma dica enfim, claro, o pozinho de vez em quando vai separado, né? Você vai colocando de acordo com o que você acha. Mas, tipo, se você misturar com ovo, dá bom, viu? Ovo? Ovo. Tipo, você prepara no copinho, geralmente, né? Vem esses noodles, né? Aí você joga água fervente e um ovo e mistura. Fica a dica aí. Ó, isso aí, Matias do Ramen. E, enfim, se você está ouvindo esse trecho do programa enquanto está na Liberdade, um beijo no seu coração. Lembrando que a Liberdade tem sua história ligada ao movimento negro brasileiro também, isso não pode ser apagado. Vamos para a Alemanha, meu caro Matias, com duas breves notícias. Uma delas é que também tivemos eleições locais em alguns estados alemães, e na cidade de Hirschberg, tá? Nós teremos um prefeito à revelia, já que não teve candidato para prefeito, tá? Ela tem pouco mais de 2.000 habitantes. O prefeito Rüdiger Voll, de 66 anos, era o prefeito há 41 anos, tá? Então, os 1.081 eleitores que votaram tiveram que escrever um nome numa cédula em branco. Então, você a pessoa eleita não foi candidata, tá? Ele recebe... Parece uma punição, né? Não, cara, isso me lembra a eleição de síndico. No meu prédio... Não, justamente, tem muito síndico que fica bastante tempo no cargo porque ninguém quer assumir a bucha, né? Exatamente, foi o que aconteceu no meu prédio, inclusive, tá? O salário dele, inclusive, é de brutos 1.623 euros, que é menos do salário mínimo alemão, inclusive, tá? Então, quem for eleito aí na contagem de nomes vai assumir a revelia. Quem ficou em primeiro lugar, porque tem o segundo turno, foi o Ronald Schricker, que é o diretor da Associação de Judô local. Tá? Então, assim, pode se tornar prefeito à revelia, é muito bom, cara. Parece filme da Sessão da Tarde, assim, né? Tipo, plot. Com Steve Martin. Né? O prefeito à revelia. Rüdiger era um homem de família que queria apenas cuidar do seu jardim. Mas um dia sua vida virou de cabeça para baixo. Numa cidade cheia de confusões. Né? E aí tem o Chevy Chase como vizinho. Enfim. E a outra notícia alemã... Ele precisa atuar para ser desagradável. Ah, sim. Temos histórias, né? E outra notícia mais séria da Alemanha é que o Ministério da Defesa alemão publicou pela primeira vez desde a reunificação do país uma diretriz geral para a defesa do país. Tá? É um documento de 67 páginas que inclui um trecho sobre caso a Alemanha entre em guerra, tá? Com planos de preparar estações de metrô para serem bunkers, serviço militar obrigatório e treinamento de sobrevivência nas escolas. Tá? Resta ver se isso vai se tornar, né, se essas medidas serão implementadas. Tá? E obviamente gerou uma reação bastante, né, alarmada, né, muita gente temendo, e o documento fala que a Alemanha poderia entrar em guerra por volta do ano 2029. Aí, meu caro Matias, vamos para a Suíça.
tá? Já que tivemos 4 referendos no país nesse dia 9 de junho. Tá? Apenas um deles foi aprovado, tá? Que é um projeto que visa, um projeto de lei, né, que, repito, foi aprovado, que vai fornecer incentivos fiscais e de investimentos para a produção de energia de fontes renováveis, como energia solar e de biomassa. Tá? Foi aprovado com 68,7% dos votos. Todos os outros 3 foram rejeitados, incluindo um que previa colocar tetos nos gastos públicos de saúde. Veja só você, né? A Suíça não, o eleitor suíço, o cidadão suíço, rejeitou o teto no gasto público de saúde, né? Então, enfim, né? Sempre bom ver isso. Ainda nos Alpes, a Áustria anunciou as suas eleições gerais, suas próximas eleições gerais, para o dia 29 de setembro. Na Eslovênia também tivemos um referendo, tá? 4 referendos, e os 4 foram aprovados, tá? 2 são ligados ao cultivo e posse de cannabis, tá? Então, o eleitor esloveno aprovou o cultivo e posse de cannabis para uso médico e o cultivo e posse de cannabis para uso pessoal, tá? Também aprovaram, digamos assim, a legalização da eutanásia e também aprovaram uma mudança, tá, nas eleições para os deputados da Assembleia Nacional. Agora vai se tratar de uma lista aberta, tá? Então, vai mudar o processo de escolha do deputado pelo eleitor. É importante registrar que o comparecimento eleitoral foi de apenas 41%, ou seja, não foi um comparecimento assim esmagador. Porém, a lei eslovena não prevê algum piso, né? A gente já falou aqui de países, por exemplo, que falam que metade dos eleitores tem que comparecer, ou metade dos eleitores tem que votar a favor da medida. No caso da Eslovênia, isso não existe, então as 4 medidas passaram. E eu acho interessante também repercutir com os nossos ouvintes que a cannabis medicinal foi aprovada com 66% dos votos, enquanto a cannabis de uso pessoal, leia-se recreativo, foi aprovada com 51% dos votos. Ou seja, 15% dos eleitores votaram a favor da cannabis médica, mas contra a cannabis pessoal. Mas enfim, será legalizada a cannabis na Eslovênia. Na Grécia, apenas registrar que estão construindo um novo aeroporto em Creta e se depararam com um sítio arqueológico de 4.000 anos de idade, né? Porque, enfim, tem algumas regiões que eu acho que eles não fazem metrô, mais metrô em Roma ou no Peru, porque você começa a construir metrô, você vai descobrir alguma coisa, você vai ter que escavar, entendeu? E aí, enfim, então melhor deixar quieto, né? Mas enfim, o novo aeroporto de Creta resultou numa descoberta arqueológica. Vamos passar pela Bulgária, meu caro Matias, né? Lembrando que a Bulgária já ultrapassou a Espanha e Israel aqui nas piadas do programa, né? Pois a Bulgária disputou, né, a sua 6ª eleição em 3 anos. Olho na Bélgica, tá? Viu? Pois é. E o parlamento continua travado, né? São 240 assentos, então a maioria é 121, número mágico. E o partido do Boiko Borisov continua em primeiro, mas com 68 assentos. Então, a formação final agora desse novo parlamento búlgaro, ela é bastante parecida com a anterior, tá? Tirando uma dissidência ali interna de um dos partidos, tá? Mas então, assim, você tem os principais partidos sendo de direita, né, seja uma direita conservadora, seja uma direita liberal para a União Europeia, seja uma extrema-direita nacionalista como Renascença Búlgara, né, que é um partido neofascista búlgaro. Tá? Mas o parlamento, então, continua com uma configuração muito parecida. Na Hungria, o país foi submetido a uma multa de 200 milhões de euros por não ter cumprido as regras de asilo político da União Europeia.
Resta saber, né, se teremos algum grande impacto. E aí, meu caro Matias, vamos para 2 giros. Um deles é o do G7, já que nesse final de semana teremos a cúpula do G7 na Itália, né, a cúpula liderada pela Giorgia Meloni, né, os trabalhos começaram hoje, quinta-feira, dia 13, tá, em Puglia, né, que fica no sul da Itália. E lembrando que o presidente brasileiro, Lula, estará presente como convidado na cúpula do G7, tá? E dentre as notícias, né, ligadas ao G7, lembrando que o Lula, antes de participar do G7, participou hoje, né, de um fórum em Genebra, né, ligado à Organização Internacional do Trabalho, tá? Então, enfim... não sei direito como foi isso e, obviamente, o G7 a gente só pode comentar semana que vem. Mas tem 2 notícias que eu acho interessante repercutir, né? A primeira delas é que a Giorgia Meloni pretende, nesse G7, segundo algumas notícias, tentar aproximar o grupo do continente africano, né? E, claro, a Itália seria essa ponte, né, entre aspas, devido à proximidade geográfica e tudo mais. Então ela pretende propor uma aproximação do G7 ao continente africano, especialmente no setor energético, né, coisa que a gente já vem comentando aqui há algum tempo. E a segunda é uma notícia, né, do Guardian, que afirma que o governo da Giorgia Meloni pressionou os outros países do G7 para não ter nenhuma menção ao aborto de gestação na declaração final, tá? Que inicialmente tinha a intenção do Canadá de inserir esse debate no documento. E aí, obviamente, né, a gente não pode deixar de comentar o absurdo que está ocorrendo na Câmara de Deputados brasileira, né, incluindo potencialmente rasgando o regimento da casa, para votar esse projeto de lei completamente tosco e obscuro, né, que transforma o aborto de gestação num crime, depois de 22 semanas, num crime do mesmo nível de um homicídio, tornando esse um crime pior, por exemplo, do que o estupro, né, na legislação penal brasileira. Ô Felipe, parece que a bancada da Bíblia não gostou de ser chamada de bancada do estupro, viu? Então, não chamem a bancada da Bíblia de bancada do estupro, tá? Eu vi um deputado na Globo News dizer que ele não se importava com as pesquisas de opinião que apontavam que eram contra essa lei, porque a pesquisa dele vinha da Bíblia. Então, assim, né, o fundamentalismo sempre envenenando o poço das discussões e, dentre vários motivos, né, isso é resultado do sistema de eleição para o Congresso brasileiro, na qual os deputados eleitos não têm praticamente nenhuma obrigação de prestarem contas para os eleitores, porque a maioria das pessoas que lá estão sequer foram eleitas diretamente, né? Mas isso, né? Então, assim, o principal é essa questão do sistema eleitoral brasileiro para a Câmara ter um piso e um teto. Então, os deputados que estão lá não representam eleitores de uma região específica, não representam a mesma quantidade de eleitores entre si, enfim. Então, são vários motivos para explicar essa aberração e é um absurdo esse voto. E aí, meu caro Matias, nós vamos para a guerra na Ucrânia, para a gente fechar, né? Semana passada tivemos o aniversário do dia D e o Joe Biden esticou, né, a sua presença na França, né? Teve como se fosse um encontro bilateral com o Macron, né? Foi ao Palácio do Eliseu e tudo mais, e os dois países se comprometeram a apoiar a Ucrânia enquanto for necessário, e dizendo que a Rússia não iria parar na Ucrânia, tá? Também nesse contexto, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai enviar mais uma bateria antiaérea do sistema Patriot para a Ucrânia. No último dia 10, segunda-feira, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o Putin e dizendo que
defende a proposta de negociação da China para o fim da guerra na Ucrânia, tá? E nesse contexto, o Lula voltou a criticar, né, a conferência de paz liderada pela Ucrânia, que será realizada na Suíça, afirmando que sem a presença russa não é uma conferência de paz. Essa semana também a Ucrânia afirmou que atingiu baterias antiaéreas russas na Crimeia usando armamentos de longo alcance fornecidos pelo Ocidente. Essa semana também tivemos uma outra... a gente já comentou aqui no programa, né, como a Rússia tem usado pessoas recrutadas no exterior, né, para o seu esforço de guerra na Ucrânia, porque a guerra na Ucrânia se tornou um moedor de carne, já usei essa expressão aqui algumas vezes. E nessa semana, 2 cidadãos indianos morreram na guerra, tá? O que levou ao Ministério de Relações indianos a repetir um pedido, tá? De que todos os indianos que estejam servindo no conflito sejam liberados de seus compromissos militares. E o Sri Lanka também soltou uma nota similar, dizendo que teria recebido garantias da Rússia de que vai parar de recrutar pessoas no Sri Lanka para lutarem na Ucrânia. Tá? Segundo os dados citados pelo Ministério de Relações Exteriores do Sri Lanka, tá? 16 nacionais do país morreram na guerra até agora e 37 foram feridos. Vamos lembrar que o Sri Lanka é um país que, além de ter uma crise econômica muito grande, que a gente repercutiu bastante aqui no programa, modéstia à parte, com bastante qualidade. A crise do papel, né? Isso. Né? E, então, assim, faz com que, se o cara recebe uma oferta, né, que tem um pagamento de dinheiro à vista muito grande, ele pensa, putz, com essa grana aqui eu consigo resolver a vida da minha mãe, sabe? Além disso, além de ter pessoas economicamente vulneráveis, tem muitas pessoas com experiência de combate, por causa da guerra civil. Tem muito militar e ex-militar no Sri Lanka com experiência de combate. Tá? Obviamente que para a maioria das pessoas você fala, nossa, tem gente do Sri Lanka na guerra, vai soar muito exótico. Mas é importante lembrar que o Sri Lanka, até pouquíssimo tempo atrás, estava numa guerra civil violentíssima, então você tem pessoas com treinamento militar e experiência de combate numa situação econômica vulnerável, que acabam se tornando alvos para esse recrutamento. Nesse último dia 12, o governo dos Estados Unidos anunciou a expansão das suas sanções contra empresas russas, tá? Inserindo mais de 4.000 pessoas e empresas na lista de sanções, ao ponto que a principal bolsa de Moscou, tá, parou de negociar em dólar. Tá? Anunciou que iria parar de negociar em dólar essa semana, paralisar as operações em dólar, melhor dizendo. Uma força-tarefa da Marinha Russa chegou a Cuba essa semana, tá? Incluindo uma fragata, um submarino com reator nuclear, um navio de abastecimento e um rebocador. Será uma visita de 5 dias, que incluiu um exercício militar no meio do Atlântico. Claro que é uma demonstração de força em relação aos Estados Unidos, além da aliança militar entre Rússia e Cuba. E, finalmente, o governo dos Estados Unidos tirou a atual Brigada Azov, né, ex-batalhão Azov, uma unidade militar neonazista das Forças Armadas Ucranianas, da sua lista de unidades que não poderiam receber equipamento militar. Então, agora eles vão poder receber, sim, equipamento militar dos Estados Unidos. De maneira oficial, né? Bem lembrado, muitíssimo bem lembrado. Né? Dizendo que não há evidência de violações de direitos humanos pelo batalhão Azov. E eu sou um uninho com uma escada em cima.